Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, nós estamos aqui hoje, dia 17, para, na sessão ainda na ordem do dia, para votar projeto de lei PL 103 de 2013. É o substitutivo à lei orçamentária que veio para esta casa no dia 15 de outubro. O substitutivo chegou 45 dias após a vinda do projeto de lei, primeiro, que era a lei orçamentária. 45 dias depois, com uma alteração brutal, 101 folhas, alterando o orçamento do município. Entendo, compreendo que a Comissão de Economia e Finanças se ateve, se debruçou, se dedicou no estudo do projeto de lei, que, a princípio, veio para esta Casa de Leis no dia 15, para cumprir ato constitucional, para cumprir formalidade regimental. Entrou no dia 15. E o substitutivo veio 45 dias depois. E nós temos, 45 dias depois, foi dia 3 de dezembro. Hoje é dia 17 de dezembro. Retire-se o domingo, nós tivemos aí 10, 12 dias úteis para apreciar as mudanças que houveram na lei orçamentária, que não são poucas, Afinal de contas, nós estamos falando do orçamento da cidade de Osasco, da 11ª economia do país, a 4ª economia do Estado de São Paulo. Nós estamos falando de um orçamento que tem por objetivo organizar os recursos, né, da nossa cidade, organizar as receitas, organizar as despesas, equacionar a nossa dívida pública. Então, essa peça orçamentária, ela tem por obrigação constitucional passar na Câmara dos Vereadores e ser votada aqui na Câmara dos Vereadores. Ouvi atentamente a discussão do vereador Aloísio, a discussão da vereadora Mazé Favarão, digna presidente da comissão, e ouvi atentamente aqui a manifestação também do vereador Bognar. Independente da bandeira política, independente da coloração partidária, compete à Câmara Municipal, compete aos senhores vereadores a análise técnica do orçamento. Se a Câmara aceitar o orçamento, está aprovado, a administração tem o orçamento definido para dar continuidade à sua administração. Se a Câmara não votar, não apreciar e votar contrariamente, tem que ser refeito esse orçamento para o ano de 2014. E por que isso? Porque compete ao Legislativo essa função, a função maior de discutir, né, a lei orçamentária, discutir a nossa receita, discutir onde que nós vamos gastar, se nós vamos fazer investimento agora, se é hora de fazer investimento, para que lado nós vamos olhar, né, para que lado nós vamos colocar o nosso recurso. Ora, vamos cuidar de quê agora? Ora, a cidade clama por saúde. Basta ver o SBT, basta ver a Globo, basta ver a dificuldade por que passa a saúde. É a obrigação da Câmara Municipal olhar, focar a saúde e falar de uma vez por todas. Corrijam essa distorção que denigre a cidade como um todo e prejudica as famílias, prejudicando os cidadãos pela falta de atendimento. Esta é a tônica da discussão do orçamento. A educação, sem sombra de dúvida, nós temos que trabalhar, sim, para a educação. Educação em primeiro lugar.
A mobilidade urbana, sim, importante. Tem as secretarias FINS e as secretarias... Muito obrigado pela sua gentileza, vereador. Muito obrigado. Gostaria que Vossa Excelência tivesse a mesma gentileza sempre, né, nas discussões do orçamento. Obrigado. Muito obrigado. Então, as discussões são importantes nessa casa para definir quais são as áreas prioritárias, meu caro vereador, que nós devemos discutir nessa cidade. Aonde que nós vamos colocar o recurso financeiro que é cobrado de cada trabalhador desta cidade. Isso nós precisamos. E o orçamento é exatamente isso. O orçamento ele é fruto da análise do PPA, do Plano Plurianual, que define as diretrizes do governo municipal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da compatibilidade numérica, da compatibilidade de raciocínio, das metas fiscais estabelecidas no PPA, estabelecidas na LDO, nas metas, dentro dessas metas fiscais, a confecção de um orçamento que vai melhorar a vida dos nossos cidadãos. Pois bem, o projeto tem uma data para vir para esta casa, dia 15 de outubro. E tem todos os prazos regimentais para que todos os vereadores se debrucem no projeto e estudem, analisem a peça fiscal que nós vamos votar aqui. 45 dias depois, meu caro Valdir, vem um substitutivo. E não é um substitutivo de uma tabela apenas, de uma correção de número apenas, ou uma correção de alguma distorção na confecção do orçamento. São 101 páginas, 25% da peça orçamentária foi mudada. E a gente espera sempre que a mudança seja para melhor. Mas, se nós observarmos a peça orçamentária primeira e o substitutivo, existe incongruência numérica, de forma clara e objetiva. Um exemplo. Os encargos sociais. Os números não batem. Sem óculos é difícil. Os números não batem, meu caro vereador Aloysio. No projeto primeiro, que chegou no dia 15, 916.147.000 e 897 reais. No substitutivo, 912 milhões. Ah, mas é uma diferença pequena, só de 4 milhões. Ora, não importa, ouvi aqui dizer que os números eram semelhantes. Ouvi aqui dizer que não mudou nada, só aumentou as planilhas. Sabe essa história de aumentar a planilha, o que significa? Vou contar uma história. Na última sessão da legislatura passada, no dia 20 de dezembro, aqui discutindo a alteração substitutivo da LDO. O vereador de então, nosso amigo, o vereador Valmir Placidelli, a gente costumava brincar que ele defendia o indefensável, ele disse para todos os senhores vereadores, vamos colocar uma tabelinha só, na Lei de Diretrizes Orçamentárias que tinha sido votada em junho de 2012. A tabelinha que foi colocada, ela falava o seguinte, cálculo do IPTU. Vamos passar o cálculo do IPTU de 70% para 90%, o cálculo da planta genérica de valores, do índice da construção civil. Era só uma tabela, mudança de uma pequena tabela. Era renúncia de receita para imóveis de até 40 mil reais de valor venal e a mudança do cálculo de 70% para 90% do índice
de cálculo da planta genérica de valores, significando um aumento de 28,2% no IPTU de todos os cidadãos da nossa cidade. Mesma coisa agora. Nós só estamos mudando, acrescentamos algumas outras planilhas, mas os números são semelhantes. Pois bem, já mostrei que os números são divergentes do projeto inicial e do substitutivo. Pois bem, o que chama a atenção, e eu ouvi aqui também, dizer que o orçamento do município aumentou em 27%. O que não é verdade. Não é verdade. O orçamento aumentou, sim, em 27%. A despesa, mas a previsão, a receita, não aumentou em 27%. O cálculo é feito de uma forma muito estranha, meu caro vereador Bolguinar. O orçamento de 2012 era R$ 1.570.877.540. Se nós voltarmos à Lei 4564, de 27 de dezembro de 2012, aquela que colocou uma tabelinha só e que aumentou o IPTU em 28,5%, nós vamos observar que foi colocado no orçamento de 2013, 40 milhões a mais. E foi votado sem que houvesse, na oportunidade, a mudança da lei orçamentária de 2013. Então, o orçamento de 2013 continuou igualzinho, 1.560.000, sem considerar os 40 milhões de reais do IPTU. O que significa isso? Significa que aonde é que está os 40 milhões de reais de arrecadação do IPTU de 2013, na peça orçamentária que nós estamos comparando agora. Então, para que a gente faça um cálculo objetivo, de 2012, receita de 1.570.000. Receita de 2013, 1.560.000. Receita de 2014, 1.978.000. E se nós considerarmos só a arrecadação do IPTU, de 150 para 210, é um crescimento no IPTU de 42%, meu caro vereador Mário Luiz Guide. 42%. Correção de 2013, 12 para 13, mais o aumento de 28%, e mais a correção, segundo o IPCA. Ah, mas nós não estamos aumentando o IPTU. Não. É que a planta genérica se corrige automaticamente pela passagem no valor da alíquota de 70% para 90% do índice de construção. Nós estamos aumentando, esta casa vai referendar o aumento de 42% no comparativo de 2012 para 2013. E, além disso, esta casa precisa interrogar aonde foi os 40 milhões de reais do IPTU que não consta do orçamento de 2013. Aumentou a despesa. Aumentou a despesa, sem sombra de dúvida. Vai aumentar 23% a despesa. Incompatível com a receita do município. O município não aumentou em 27%. Está aumentando 13% de 2013, deste ano, para o ano que vem. Essa conta, essa forma de esconder o aumento efetivo no IPTU, é para esconder o erro brutal feito pela administração, para que ninguém perceba. Mas nós queremos saber aonde foram aplicados os 40 milhões de reais. Porque a saúde declinou na qualidade de vida, na prestação de serviço à saúde do nosso povo.
Os números são incongruentes. Se nós buscarmos e aqui eu peço aos senhores vereadores, se nós buscarmos pedimos aos senhores vereadores que busquem na folha 6 dos seus orçamentos, que com certeza a Câmara disponibiliza para todos os senhores vereadores, e nós lermos os anexos demonstrativos que tem que acompanhar a peça orçamentária. O primeiro é demonstrativo da receita, o segundo, receita segundo as categorias econômicas, o terceiro, natureza consolidada, e assim sucessivamente, demonstrativo de despesas por órgãos, demonstrativo de manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação constitucional da saúde. E se nós formos buscar a aplicação constitucional da saúde, de tudo que se arrecada do município, quanto que vai para a saúde? Só para que a gente tenha aqui uma visão de como pensa o Executivo. Gostaria que Vossas Excelências abrissem na folha 263 e lessem o demonstrativo da Receita, para ver se alguém consegue ler, para ver se o Conselho Municipal de Saúde consegue ler, se os conselheiros gestores conseguem ler, se os senhores vereadores conseguem ler. Tem uma forma de ler. Com lupa. Só com lupa. Só com lupa. Só consegue ler o orçamento com lupa. Os números estão escondidos. Esconderam os 40 milhões do IPTU. Esconderam as receitas da saúde. Para procurar uma consulta médica, tem que ir com lupa. Para conseguir passar numa consulta, com lupa. Esta cidade, ou melhor, esta administração, peço desculpa, essa administração não está enxergando bem. Porque no primeiro projeto, obrigado, vereadora, no primeiro projeto, as letras pequenas estavam na educação. Não se conseguia saber e ler o quanto das receitas, iam para a educação. Mudaram. Claro. O presidente da comissão foi secretária da saúde, da educação, sentiu que precisava mudar, mas não houve a participação da saúde, saúde que aflige a todos os cidadãos da nossa cidade de maneira grave. A cidade está na UTI, e não somos nós que falamos, não. Não é a cor da nossa bandeira que fala, não, é a cor do sangue do povo. É o cidadão, é o pulsar da cidadania, é o pulsar da dor, é as dificuldades que ele passa. E a administração me faz um explicativo do orçamento desta maneira. E aqui é o substitutivo, hein? Um orçamento que a comissão, estimulou o executivo a melhorar as planilhas. Está aqui, só com lupa para saber. Só com lupa para se saber isso. É simbólico. É para mostrar o quanto que o cidadão sofre. Porque nem óculos, nem oftalmologista tem para servir aos nossos cidadãos. Esse é um exemplo. Mas seguindo ainda na ordem. Dos anexos.
A Lei 4.320, que é o direito financeiro, a contabilidade fiscal, diz o seguinte, no seu título 2º da proposta orçamentária, no capítulo 1º. Conteúdo e forma da proposta orçamentária. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á de: parágrafo único, constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com a indicação da respectiva legislação. A mensagem, que conterá a exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar, outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. E as devidas tabelas explicativas, das quais, além da estimativa de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação a receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele que se elaborou a proposta, a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta, despesas realizadas, despesas fixadas e especificação de programas especiais de trabalho, enfim, outras atividades. Pois bem, onde está o demonstrativo da situação econômico-financeira nesse substitutivo que veio da Prefeitura? Vamos ler a página. Um 143, 144, 145, 146. Tabela explicativa da evolução da receita, não da dívida fundada, meu caro vereador. Não da dívida fundada. Não tem, não tem. Se Vossa Excelência procurar na folha 6 e procurar todos os demonstrativos, Vossa Excelência não encontrará. Vossa Excelência não encontrará a dívida fundada do município. Quanto que o município deve? Ora, orçamento doméstico. Está correto, vereador Bognar. Eu tenho uma receita, tenho uma despesa, rotineira, tenho uma dívida, devo as parcelas do financiamento da minha casa, devo a parcela do carro. Ora, eu tenho uma receita, tenho uma despesa, preciso saber como é que eu vou quitar, pagar as minhas despesas. Vamos lá, o vereador Aloysio aqui. Vossa Excelência não está compreendendo, vereador. Tabela explicativa da evolução da despesa. Nós estamos falando da dívida consolidada, a dívida fundada no município. Quanto que o município deve? Não tem. No orçamento não tem. Não fala quanto que o município deve. Vamos procurar. Gostaria da sua ajuda, para que o senhor me mostrasse aonde que está o total da dívida. Porque sem que nós saibamos qual é a dívida do município, como é que nós podemos aprovar um orçamento? Como é que eu vou pagar a dívida? Quanto que o município deve? Qual a evolução dessa dívida? Está na pasta azul. Então, vamos achar a dívida aqui.
Não é amarela. A dívida é grande, mas está difícil de achar. Tem lupa aqui que eu vou achar já. Mas, então, nós precisamos achar a dívida fundada. Quanto que o município deve? Um pouquinho de paciência, que aqui os números são gritantes. Não, está aqui. Vossa Excelência me dá uma parte, nobre vereador. Vossa Excelência tem toda a parte. Nobre vereador André Sarco Júnior, Vossa Excelência, como sempre, com a responsabilidade de vereador desta Casa de Leis, se propõe a vir a essa tribuna para discutir o orçamento do município. E Vossa Excelência, até com a lupa vai ter dificuldade para encontrar essa informação, porque essas informações, elas são colocadas de forma meio que subjetivas, meio que escondidas, porque não está com clareza, nesse substitutivo que chegou, essas informações que nós estamos falando e que Vossa Excelência está levantando. Infelizmente, não está com clareza, infelizmente. E é isso que nós falamos. A lei determina o dia 15 de outubro para que o Executivo apresente para a Câmara Municipal o projeto de lei do orçamento, para que possa, do dia 15 de outubro ao 15 de dezembro, que são 60 dias, possa os vereadores, possa a Câmara Municipal estudar verdadeiramente o orçamento. O que ocorreu? Veio o substitutivo no dia 3 de dezembro. Em vez de ter 60 dias para estudar o orçamento, a Câmara teve, na verdade, 10 dias. 10 dias, porque dias úteis não passou de 10 dias. Então, veja, Vossa Excelência, que, infelizmente, até a parte legal, a parte jurídica, não está sendo cumprida pela administração municipal, que manda o substitutivo às portas do encerramento do ano legislativo. Está aqui a dívida fundada, publicado pela imprensa oficial do município de Osasco, que não consta no orçamento. 2.776 milhões de reais. Esta é a dívida do nosso município. 2.733, publicado no diário, na imprensa oficial do município de Osasco, em 27 de setembro de 2013. E é o que é preconizado, vereador Jair Assaf, o que é preconizado na lei. É preconizado na Lei 43/20. Está aqui. É uma obrigação da administração. É uma obrigação da administração. Publicar a nossa dívida. Olha, como é que eu posso aprovar um orçamento? Que eu imagino estimo uma receita, programo uma despesa, não coloco a verdade na receita, porque não houve um crescimento de 27% da receita. Houve, sim, um aumento da despesa. Haverá um aumento da despesa e um aumento da receita de 13%. Ou seja, o município vai se endividar mais ainda. O município vai aumentar a sua dívida fundada. E se nós olharmos, e aqui falta um minuto para terminar, se nós olharmos a dotação dos recursos para a saúde, no que se refere a encargos, a pagamentos de salários dos funcionários, a saúde é a secretaria que menos cresceu no pagamento dos seus funcionários. 0,6%, doutora Karen. 0,6% é o que cresceu em recurso para pagar os nossos funcionários da saúde. Corajosos funcionários.
Porque suportar uma administração que desvaloriza tanto o nosso povo é muito difícil. E não ser reconhecido significa que nós não teremos um aumento do salário, não só da saúde, de todas as secretarias. Nós não teremos mais um efetivo de médicos, de funcionários, para atender o nosso povo tão sofrido. O governo que se diz social, mas, na verdade, não trabalha para o social. Trabalha, sim, para alguns balcões imobiliários que aqui estão chegando nessa cidade, que já estão há pelo menos 6 anos aqui e levando a tranquilidade do nosso povo. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela compreensão, vereador Bognar de Paula, obrigado por me permitir achar aqui na lupa, os números desse orçamento e do substitutivo que para cá veio. E tenha certeza que nós vamos olhar de perto, mas bem de perto, a aplicação dos recursos e saber aonde foi, aonde está os 40 milhões de reais que não entrou no orçamento de 2013. Obrigado.